Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe. Mpingu wa Mulungu, Igreja de Deus, Patsoni Moni Mudzina la Yesu Cristo, Mulungu Anga. Eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém. Amém. Sim, meu Deus. Que o Senhor abençoe a Deus com sabedoria e graça. Que nós estamos necessitando, Senhor, da tua parte, Jesus. Da tua presença, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias para Atos capítulo 16, versículo 9. Atos 16 e 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Podeis assentar. Eu mais uma vez sou grato a Deus e grato aos meus líderes que me permitiram estar aqui convosco. E eu não me canso de falar o quão agradecido a Deus eu sou, o quão feliz eu estou em estar aqui e o quão admirado eu estou por ver quantas grandes coisas Deus tem ajudado os irmãos a fazerem aqui na cidade de Cascavel. Conversando com o pastor Jurandir, com o pastor Ageu, eu tenho observado, eu não vou dizer que cada vez que tem grandes eventos, porque para ter grandes eventos precisa ter grandes homens que participem. Mas eu vou dizer, cada vez que tem eventos diferentes aqui na igreja de Cascavel, Deus abençoa com a chuva. Pastor Jurandir estava falando da vez que pastor Bey veio com o seu Cessna 206. Olha lá, o pastor tem a foto dele. E eu já tive o privilégio de pilotar esse aviãozinho. Quer dizer, pilotar. Eu estive ao lado do pastor Beni, saímos de Manaus para Manacapuru. E ele já havia uma semana em todas as viagens me mostrando: César, pega o manche. E eu estava com o manche, e ele disse: a primeira coisa que você precisa observar são os instrumentos. Mas instrumentos podem falhar. Aqui está o instrumento que mostra o nível, a altitude, se ele está em desnível subindo, em desnível descendo. Mas se os instrumentos vierem a falhar, repare as asas e o horizonte. Isso nunca vai falhar. Você olha as asas e você vai ver, vai sentir com o horizonte,
você vai sentir se ele está nivelado ou não. E a direção, sinta na espinha. O piloto sente na espinha todo o movimento que o avião fizer para um lado ou outro, esquerda ou direita, não importa, faz sentir na espinha. E eu absorvendo as informações. E de repente, rapaz, você está fazendo muito bem, você está fazendo muito bem, continua. E eu ali tão emocionado que estava, as mãos suando, que nem olhei para o lado. Mas ele disse, olha, lá naquele lugar, em frente, Manacapuru, nós vamos a batizar lá. Não esqueça. Tá? De repente eu fui vendo Manacapuru se aproximando. Manacapuru se aproximando. E eu, pastor, nada. Pastor, nada. Pastor! E ele com o chapéu puxado na testa, dormindo. Pastor, estamos chegando em Manacapuru. Aí eu pude perceber que o olho dele estava semicerrado. Ele estava prestando atenção em tudo. Ele disse, rapaz, você podia fazer isso, por que me acordar? Estava num sono tão bom, né? Então são essas experiências maravilhosas que nos acrescentam. São histórias e eventos bons de serem compartilhados. E aqui em Cascavel, cada vez que teve eventos diferentes, o pastor Jurandir diz que chove. A época que o pastor dele chegou, se eu entendi certo, o pastor havia colocado terra na grama ali no estacionamento. Mas deu meses de seca e a terra ficou. E a chuva veio no dia do evento. Aí eu não foi que nessa chuva. Foi pior. Pois é, esse era um grande evento. Então, irmãos, Deus faz as coisas para os seus filhos de forma que fique gravado na memória. Inquestionável. Passem os anos que passarem, isto ficará na lembrança. Então, como eu dizia, eu estou impressionado com o que Deus tem feito aqui na igreja de Cascavel, através do ministério do pastor Jurandir, do pastor Ageu, a liderança da igreja, a liderança da secção, a obra como está desenvolvendo, e isso é motivo de nós darmos muitas graças a Deus. O pastor Ageu pediu que eu cantasse alguma coisa bem antiga e lembrasse de algum hino bem antigo. Poderia cantar: eu quisera ir ao campo missionário, isso é lá atrás. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Este é o lugar certo para que as coisas que não estejam bem passem a ficar bem em nossas vidas. Mas o que eu preparei para cantar é calmo, sereno e tranquilo,
do grupo Elo. E o tom original deles a cifra D, Ré. Não sei se a voz de um africano já consegue ainda assimilar ao tom. Às vezes eu começo e quando vejo que está semitonado, eu paro e espero o músico dar o tom certo para tentar encaixar. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto eu devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque ele me amou, morreu por mim e não hesitou. É Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. A história de muitos de nós foi triste. E a história de muitos de nós poderia ser mais triste do que foi. Mas só porque ele me amou, só porque ele te amou, morreu na cruz e não hesitou. Aleluia. Quando nós lemos essa escritura de hoje, ela diz que Paulo teve de noite uma visão. E a minha esposa falou uma coisa muito interessante aqui hoje. São os efeitos pós-Covid. Cada pessoa reage de uma maneira. Cada pessoa os enfrenta de uma maneira diferente. E nós precisamos administrar isso da melhor maneira possível. Como ela bem disse, a ansiedade é uma coisa séria, mas não é uma coisa nova na face da terra. Nós pensamos que a ansiedade é uma coisa do mundo moderno. Pensamos que a correria deste mundo é o maior responsável pela ansiedade que acomete muitas vidas, muitos corações. Mas a ansiedade já era conhecida lá nos tempos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro,
um pescador intrépido, um homem sem maiores letras, mas ele teve sabedoria e inspiração de Deus para dizer a respeito do Senhor Jesus Cristo que nós deveríamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E a minha esposa disse: primeiro ele, depois o auxílio dos médicos. Eu costumo, de vez em quando, fazer uma reflexão na minha vida. Houve uma época em que eu era pastor na igreja de Santa Amélia. E eu penso que eu passei mais de um mês com depressão. Eu ia à igreja, não perdi um culto. Eu liderei o culto, eu trouxe estudo bíblico, eu trouxe pregação da palavra de Deus, mas chegava em casa, ia deitar. E às vezes não conseguia dormir. Pela manhã, vontade de levantar a pana, como diz o africano, não havia. Isso foi mais de um mês, com certeza. E chegou um momento que eu me senti muito sozinho. Irmãos, a vida do homem de Deus muitas vezes o leva por lugares solitários que não existe ninguém que o consiga ajudar, a não ser o próprio Deus. A Bíblia nos mostra a história de Jó. Jó passou por momentos que os amigos dele não conseguiram lhe ajudar, apesar de toda a palavra de sabedoria que os amigos dele tinham. E aí eu lembrei dessa escritura, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E ali, na cama, a família, os afazeres normais, indo à escola, fazendo tudo o que era necessário fazer. E eu só dizia: eu me sinto muito cansado, preciso descansar. Até que chegou o momento que, assim, Deus me fez levantar uma manhã. Tomei um banho e despertei para a vida como se nada tivesse acontecido. Ali eu senti o abraço do Senhor. Ali eu senti as mãos de Deus me protegendo. Glória a Deus. E é uma passagem muito interessante que a minha esposa leu, que Deus foi quem criou os médicos. O próprio Jesus Cristo disse que o são não precisa de médico, mas o doente sim. Então nós não podemos desprezar a medicina. E se necessário, eu tive que aprender, eu tive que exercitar, porque com a idade que eu estou hoje, eu tenho medo até de tomar certos medicamentos novos, porque eu não sou acostumado a tomar medicamentos. E tenho medo das reações. A primeira coisa que eu pergunto: doutor, isso tem algum efeito colateral? Isso tem alguma reação? Né? E eu vou ler a bula minuciosamente antes de tomar. Mas chegou um momento na minha vida em que toda a minha fé
não está sendo suficiente. Porque Jesus disse que aquele que está doente precisa do médico, né? E existem coisas, eu já tive na minha vida momentos como esse que eu falei, da depressão. Foi Jesus quem fez a intervenção na minha vida. Mas agora, com essas pedras na vesícula, sei que é o médico. Se Jesus quiser, ele pode fazer. E quando um dos cegos, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? Que eu veja. Jesus disse: eu quero. Amém? Então nós temos que aprender a depender de Deus, mas ser humilde o suficiente para aceitar a intervenção médica. E uma coisa que me chamou a atenção aqui foi que Paulo teve uma visão de noite. Deus fez uma separação muito distinta entre o dia e a noite. E principalmente a juventude, que é mais antenada. A juventude, olha, dá um telemóvel na mão deles, mas fazem coisas incríveis. Mas é a juventude que mais está sofrendo os efeitos da tecnologia. Eu não sofro tanto porque não sei lidar. Mas é comum os pais terem que, às vezes, alertar os filhos: filho, amanhã você tem que levantar cedo, 1h30 da manhã. Pai acorda para beber água, a mãe acorda para beber água e encontra os filhos lá. 1h30, 2 horas. E o sono, ele foi feito para repouso, refrigério, descanso físico e mental. E nós hoje estamos tendo uma sobrecarga tão grande que o repouso mental está sendo prejudicado. As redes sociais tomam o tempo da oração. As redes sociais tomam o tempo da leitura bíblica. E a gente precisa se disciplinar, mesmo eu. Eu tenho um plano de leitura bíblica. Ele pode ser baixado no celular, tablet, ou mesmo no computador de mesa, se quiser. E ali vem todos os dias alguns versículos, alguns capítulos para serem lidos, e a leitura é concluída em um ano. Eu termino no dia 31 de dezembro, no dia 1 de janeiro já inicio o novo ano, já é a 8ª vez que eu estou fazendo através da tecnologia. E eu quero deixar essa advertência aos mais jovens. Procurem baixar coisas que edificam no seu telefone, no seu tablet, no seu computador. A palavra de Deus diz: não porei coisas impuras diante dos meus olhos. E não sei se vocês já observaram, às vezes estamos falando sobre um determinado assunto, principalmente se for compra.
Estamos conversando em casa, tal coisa, de repente o Google mostra, tal coisa, em tanta novidade, não sei, exatamente aquilo que você estava falando aparece como sugestão. E a minha esposa costuma fazer uma brincadeira que diz que o Obama, havia um menino vendo uma coisa e o Obama diz que sabia de tudo, da vida de todo mundo. Aí como é que ele diz? O meu pai... Começa a contar uma história e falar, meu pai disse isso, e através da tela o Obama diz, ele não é seu pai. Então, eu não sei por que eu estou dizendo isso, mas de coração, eu estou pedindo à juventude, procure coisas mais saudáveis. Procure utilizar o seu tempo de forma mais saudável. E aqui o apóstolo Paulo estava dormindo. A noite foi feita para dormir. A Bíblia menciona de madrugada, é quando eu vou dormir na hora certa e Deus me desperta de madrugada para orar por um irmão ou por uma irmã, ou por melhor sucesso na minha vida, ou para que a minha família tenha um direcionamento melhor. Essa é a oração vocacionada. Amados irmãos, a tecnologia traz tudo tão imediato. Olha só, irmãos, eu estou falando, eu vim toda essa viagem para falar de missões. Mas eu estou falando de tecnologia por quê? Eu não conheço a igreja. A lembrança que eu tenho da igreja é de mais de 20 anos atrás, pastor Jurandir. Eu não venho aqui há mais de 20 anos. E Deus me inspirou a falar sobre isso. Eu vou falar por um pouquinho mais. Nós precisamos aprender a levar o nosso corpo a descansar. Até a nossa alimentação deve ser controlada de tal forma de que quando vamos dormir, o nosso organismo entre em repouso. Porque senão nós vamos, principalmente o junk food, lanches. Vou pedir um teleentrega aqui de um lanche, 11 horas da noite, um lanche pesado. O queijo leva 72 horas para digerir completamente nosso organismo. E o nosso corpo nós estamos tentando descansar, o nosso corpo está trabalhando. De manhã, quando desperta o relógio, que sacrifício para levantar. O nosso organismo está intoxicado. Então, é necessário fazermos isso. E me chamou a atenção esse versículo, eu já li muitas vezes. Ontem mesmo eu li esse mesmo versículo, mas hoje me chamou a atenção que de noite Paulo teve uma visão enquanto dormia. E quando nós vamos dormir com a nossa mente esvaziada das preocupações, com a nossa mente esvaziada de toda aquela coisa que não é tão saudável que a internet nos oferece, nós passamos a ter condições de que Deus venha falar conosco. Porque eu estou dizendo, é necessário nós esvaziarmos das coisas que não ajudam, para que Deus possa falar e mostrar a sua vontade na nossa vida. Eu não vou continuar muito tempo com isso, mas eu só quero dizer que Paulo teve uma visão, e nesta visão ele viu um varão macedônio, que dizia: passa para a Macedônia e ajuda-nos.
Há quanto tempo nós não temos um sonho de que estamos na igreja cantando e louvando a Deus? Já pensaram nisso, irmãos? Há quanto tempo nós não temos um sonho de Deus falando conosco? Há quanto tempo não temos um sonho de que nós estamos num púlpito pregando a palavra de Deus? Eu achei muito interessante que um netinho de um pastor, menino pequenino, já sabe procurar Shopee no celular. Shopee. Então, irmãos, vamos procurar viver de uma forma que Deus possa nos encontrar na madrugada. Amém. Aleluia. Que Deus possa nos encontrar à noite. Que Deus possa nos inspirar a fazer aquilo que Ele quer que façamos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, depois que ele teve a visão, ele procurou ir depressa, porque ele concluiu que o Senhor lhe chamava para pregar o Evangelho. Às vezes nós não somos mais úteis na obra de Deus, porque nós não damos tempo para Deus falar conosco e não paramos o tempo suficiente para concluir que Deus quer que nós façamos alguma coisa. Aqui a palavra de Deus está dizendo que é necessário que nós façamos conclusões, sim. Amém? Aleluia. E o apóstolo Paulo saiu para a Macedônia pelo chamado de Deus. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil já está em 5 países de fala portuguesa, porque existem homens e mulheres que estão ouvindo a voz de Deus, estão ouvindo o clamor de povos que dizem: passa para cá e ajuda-nos. Ontem eu dizia que as igrejas em Moçambique são muito diferentes das igrejas daqui. E eu não sei se foi possível colocar algumas imagens de coisas, de cultos. Eu tenho aqui também. Aquele que passou ali, uma adolescente ainda carregando tronco de lenha na cabeça. Olha só aquela menina, adolescente. Vivem uma vida de sacrifício. Aquilo ali, um chifre com uma garrafa e alguma coisa presa dessa garrafa. Isso, minha esposa, a primeira viagem, pouquinho antes do Covid, da restrição, nós fomos à vila de Catandica, na província de Manica, abrir uma igreja. E na região onde nós chegamos, eu fotografei isso, porque isto é um aviso claro: esta área pertence a um curandeiro, a um feiticeiro. Esta área está sob o domínio do feiticeiro tal. Não ultrapasse. É uma linha, é uma advertência: não ultrapasse.
mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós ultrapassamos a linha, aleluia, e a Igreja Pentecostal Unida de Moçambique está lá naquela vila como luz, anunciando que Jesus Cristo é o único Deus. Aleluia. Aleluia. Mas se ninguém tivesse tirado a conclusão de que Deus precisa dele lá, teria sido mais difícil. Mas também a África não é só coisa feia, só coisa horrível. Olha só que maravilha. O dia que for possível alguém me visitar, eu posso levar aí 50 quilômetros de onde minha esposa e eu moramos, pertinho. Existe o Parque Nacional da Gorongosa, 120 quilômetros de onde minha esposa e eu moramos. E mais uma vez, observem, minha esposa e eu. Não eu e minha esposa. Eu não sou mais importante que ela. Para mim, ela é importante. E eu espero que eu seja importante para ela também. Mas os atos demonstram que sim. Se algum irmão já me viu chegar de carro, seja o nosso carro que usamos na missão, seja um Uber, seja o carro do pastor Ageu, ao descer eu desço e abro a porta para ela. Homens, experimentem fazer isso. E vocês vão ver como funciona. Vocês vão ver como a comida vai ser mais saborosa. Aquilo é o verdadeiro cozinhar com amor, mais do que sazão. Experimente fazer isso. Em uma semana você vai ver que a sua noite de sono vai ser muito mais agradável. Amém. O homem de Deus precisa ser cavalheiro. Em primeiro lugar, ele precisa ser cavalheiro. E quando ele for cavalheiro dentro de casa, as coisas vão funcionar melhor. Eu faço um desafio aos irmãos. Experimente fazer isso, para você ver como coisas mudarão. E para os jovens que ainda não se casaram, meninas solteiras, tem menina solteira aqui? Tem? Meninas solteiras, quando aparecer um jovem interessado em você, se for um como um moçambicano, um africano, ele diz, Inini Tsafuna Iwe, eu preciso de você, porque é a mulher que faz a roça, é a mulher que pila o milho, é a mulher que busca água a 5, 10 quilômetros, é a mulher que lava a roupa, e ele só anda atrás ouvindo o rádio numa boa. Se for um desses, não, cara. Abra bem os olhos antes de casar, porque senão você vai ter que fechar depois. Observe como ele trata a mãe dele. Porque da maneira que ele tratar a mãe dele, é a maneira que ele vai te tratar como esposa. Rapazes, quando você ver aquela coisa mais linda que faz bater o teu coração, observe como ele trata o pai dela, porque é da mesma maneira que ele vai te tratar. Se você ver, pai também, pai, você não sabe de nada, pai, vai acontecer com você. Abra os olhos antes ou feche depois. Então eu sempre incentivo isso. E uma vez, pastor Felipe estava pregando numa convenção em algum lugar,
E ele disse: eu acho uma coisa bonita que o César faz. Seja no restaurante, seja em casa ou na minha casa, não importa onde, ele serve a família dele. Eu servia meus filhos. Você quer isso? Você quer aquilo? E também eu já colocava a quantia que fosse razoável. E eu sempre gosto de compartilhar. Minha esposa, ela fala assim: marido, faz favor, pega minha bolsa aqui. Quando foi para sair do carro, o filho do pastor Cetinho, um adolescente de 14 anos, marido, faz favor, gostei disso, vou adotar. Nós precisamos positivamente influenciar nossos jovens para que eles tenham uma vida que por onde eles andarem, seja como o Senhor quer e eles não se afastem do caminho. Aqui, servindo uma refeição, a comida não é farta, na maioria das vezes falta, mas aquilo que eles cozinham é com muito amor, com muito carinho, né? E ali a base aquilo é uma espécie de uma polenta feita de farinha de milho branco. Isso foi servido depois de um culto para nós. Foi servido para nós depois do culto, viram que não. Mas no pouco que eles têm, eles procuram agradar a gente. Crianças, é assim a vida das crianças lá. Desde muito cedo. Os pais têm filhos um após o outro. Às vezes a mãe ainda carrega aquele pano se chama queca. Ela está com uma criança na queca e já está grávida quase para ganhar outra criança. É uma após a outra. Então nós damos graças a Deus pelo país. E aquilo que nós fazemos por missões não é dinheiro desperdiçado. É dinheiro aonde tem alguém ensinando a palavra de Deus. Ensinando que existe uma esperança além daquela. É um missionário, uma missionária ensinando que vale a pena aproveitar mesmo o pouco tempo que tem na escola, mas aproveite, porque o estudo vai fazer diferença na vida delas. E muitas vezes é necessário o missionário ou a missionária comprar um lápis ou um caderno e entregar, porque Jesus mesmo disse: você vê alguém com sede e não dá água e diga Deus te abençoe. Não resolve, né? Quantas vezes tive sede e não me deste de beber? Quantas vezes tive fome e não me deste de comer? É a vida normal de uma mãe. Ela faz todo o trabalho da casa com a criança na queca, com a criança nas costas. Nossas mães aqui têm a creche, não é isso? Muitas têm creche. Deus abençoa algumas mães que ela tem alguém em casa para ser um auxiliar na vida doméstica. Lá não tem. É a mãe para cuidar das crianças, para cozinhar, para buscar água, e elas trazem água na cabeça e a criança nas costas, acompanhando, desde pequena, sabendo, são 5 quilômetros que tem que andar, ou às vezes são 10 quilômetros que tem que andar, para buscar a água que precisa ser economizada depois em casa. O Evangelho chegou. Aqui a Estrada Nacional número 6 foi onde eu consegui chegar com o carro, depois atravessamos a linha férrea para a esquerda, mas essa igreja nós abrimos depois que a missionária Carla chegou, e ela está lá. E dali, cerca de 10 quilômetros longe dessa, já abriu uma outra igreja para o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso, sabe por que foi possível? Foi possível porque vocês amaram a obra de Deus, vocês amaram missões, vocês contribuíram. Não foi necessário os missionários voltarem para casa por não terem sustento.
Aleluia. Então, irmãos, a vossa oferta, ela tem destino certo. Ela é bem empregada. Vai chegar o dia. Eu não posso mostrar uma foto dessa igreja aqui em Moçambique. Olhem para lá. É uma igreja. Está tendo reunião de ministério. Estamos sentados, reunidos. As cadeiras têm 3 pernas. A primeira vez que eu sentei, eu caí. Porque eu sentei e esqueci que se ela só tem uma perna atrás, eu caí para o lado imediatamente. Então, igreja, algumas estacas cobertas de capim, com chuva ou com sol, é ali que fazem o culto. Existem outras igrejas um pouco melhoradas, mas a maioria das 400 e tal igrejas que temos são nesse estilo. É impossível eu mostrar um setor de isolamento para bateria e eles não tentarem calcular que o dinheiro para ali daria para comprar chapas de zinco para eles cobrirem a palhota deles, que eles usam como igreja, para ver o quanto nós somos abençoados aqui. E muitas vezes nós pensamos, para que fazer missões fora do Brasil, se ainda no Brasil tem lugares que não foram evangelizados? Mas os lugares que não foram evangelizados ainda no Brasil vão ser evangelizados de uma maneira muito mais fácil do que lá. Olha só o púlpito aqui, lindo. O outro púlpito, bonito, com tema oriental. Eu poderia passar 1001 noites pregando aqui com grande alegria, mas o púlpito que eu estou pregando lá é diferente. Eu tenho que ajeitar o capim acima da minha cabeça para conseguir. Sabe por quê? Porque houve muito trabalho para preparar aquele lugar. Os irmãos cortando estaca, colhendo capim, carregando na cabeça, preparando o lugar para receber nosso missionário. Olha, foi tempo de pandemia. Mas a obra de Deus cresce. A obra de Deus vai avante. Por quê? Porque existe uma igreja no Jardim Itália que ama missões. Existe uma igreja no Jardim Itália que, se alguém não tinha completo entendimento do que é missões, a partir de hoje vai ter um outro pensamento. Coisa mais linda. Ela fica admirada porque ela, observando a missionária branca, e eles ficam admirados, às vezes meio assustados. Uma vez eu fui à feira comprar tomate. E a mãe, com uma banquinha de tomates ali, estava dormindo, estava sonegada. E uma criança perto. Mamá? Mamá? Mamá, sunguia! Mãe, o branco está vindo, mãe, o branco está vindo! Porque lá eu fui promovido a branco, meu irmão. Olha só, que branco bonito que eu sou, né? Fui promovido a branco. E não admitem que eu não seja branco. Tá bom, sou então, pronto. Não tem problema. Mas quando me olho no espelho, eu vejo a realidade. Mas tive a alma lavada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando fala de pessoas pecadoras, tais fostes alguns de vós, mas haveis sido lavados, justificados e santificados em nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que faz diferença em nossas vidas.
aqui a oferta que eles trazem, irmãos, olha lá, nós ensinamos eles a ofertarem. Muitos deles não têm trabalho, mas cortaram um cacho de banana, cortaram algumas canas e tem duas bacias de milho, uma bacia verde e uma vermelha. Aquilo que eles têm, irmãos, e não é uma oferta do que está sobejando, porque lá a chuva é de outubro a março. E se o ano tiver chuva normal, a colheita vem normal, mas se a chuva for a mais, a colheita é prejudicada. Se a chuva for em menor volume, a colheita é prejudicada. Mas aquilo que eles têm, eles trazem com alegria, porque estão aprendendo. Então, os irmãos, esse vosso ato voluntário de doar para a obra de Deus, amém, nós explicamos lá. Se nós estamos aqui, é porque existem lá no Brasil pessoas aposentadas, reformadas por eles lá, que tiram um pouquinho da sua aposentadoria, que não é muita coisa, mas tiram um pouquinho daquilo e oferta para que nós possamos aqui estar hoje. Existem pessoas no Brasil que ganham um salário mínimo, mas eles são fiéis naquele ponto para que nós possamos estar aqui hoje. Eu digo sempre, nós dizemos sempre, a obra de Deus é uma obra por fé e por sacrifício. Baterista, cadê? Onde está o baterista? Cadê o baterista? Ah, está lá. Pouquinho diferente, né? Mas a nossa baterista, irmã Rosa. Aí está a irmã Rosa, a nossa baterista. Um tambor feito de madeira, pele de cordeiro. Sabe como eles afinam? Põe no sol. Se não tiver sol, pega um foguinho e põe perto do fogo para esticar o corpo. Ou então, o KMB. São os nossos instrumentos. Seguir uma nota musical. Viram que sacrifício eu tive para acompanhar aqui a nota musical? Já sou mais africano do que pareço. Né? Eles não conseguem muito bem acompanhar acordes de afinação. E eu já estou no mesmo ritmo. Mas, com isso aqui, louva-se a Deus, nessa foto dessa igreja, uma igreja em caia, de tijolo queimado, já conseguimos colocar chapas de zinco na igreja, e nessa viagem eu fui para entregar milho, através de uma organização da nossa igreja nos Estados Unidos, porque houve um ciclone muito grande, ciclone Idai, talvez alguém ouviu falar por aqui, e devastou muita coisa. Depois do ciclone houve um surto de cólera. O pastor dessa igreja e mais 6 membros da sua família morreram de cólera, dessa igreja aí. Então nós pedimos ajuda, e foi ajuda. Eu comprei um caminhão de milho e saí por onde o ciclone passou, ajudando nossos irmãos. Sabe, fazer missões é uma obra tão interessante que muitas vezes nós encontramos. Eu já encontrei pessoas que disseram assim: missionário, qual é o mínimo que você precisa para sobreviver lá? E eu disse: olha, o apóstolo Paulo disse: eu sei viver em quaisquer circunstâncias que se me apareçam. Eu consigo viver 1 ano
comendo polenta e radite. Eu já fiz isso e cresci. Quando criança, passamos, estou aqui. Fiquei tão bonito que a minha esposa aceitou casar comigo, comendo polenta e radite. Sabe o que é isso? Ela não pôs no silêncio, mas é a chamada para a oração. Não é o meu. Tem alguém que usa o mesmo aplicativo. Ok. Então, amados irmãos, não é uma questão do mínimo, mas muitas vezes eu encontro uma família que eu chego na casa deles e não tem absolutamente nada. Como é que eu vou visitar a eles? Se eles já estão jejuando há 3 dias, eu poderia jejuar com eles 2 dias, mas eles já estarão há 5 dias. Então é muito sério, é uma responsabilidade que provoca uma dor de alma. E a gente se sente tão pequeno, tão incapacitado, no meio de tanta necessidade que tem lá. Mas graças a Deus, segundo as suas riquezas, Deus supre cada uma das nossas necessidades como missionários. E através do exercício da fé, Deus supre as necessidades deles também. Eu cheguei numa casa uma vez onde havia carência de alimento. A seca foi tremenda. E eu viajando, comprei uma gaiola com 10 galinhas, 10 ou 12 galinhas dentro. E levei para casa para limpar e guardar no congelador. E quando cheguei naquele lugar, o pastor disse: olha, missionário. E eu disse: pastor Bonito, o nome dele. Pastor Bonito, pastor Maganga, pastor Alface, pastor Alfinete, irmão Canivete, irmão Alfazema. São nomes assim. Proprietária da primeira casa que aluguei, Dona Miséria. A vida dura, eles retratam através da necessidade que passaram em uma determinada desgraça. Nasceu mais uma desgraça aqui em casa e o nome fica desgraça. Então, nós entregamos e olha, foi motivo de festa. Até a esposa do administrador da localidade veio lá. Aos cultos não vinha, mas para buscar a Bíblia ela veio. E eu disse: senhora, é melhor vir orar, ouviste? É melhor vir orar. Deus cuida dos seus filhos. Se Deus está a cuidar da senhora hoje, é porque Ele quer que a senhora ore. Está bem, missionário, está bem. Se foi, não sei. Mas púlpito feito de barro, a argila tem cores diferentes. Eles fazem barrado nas casas, às vezes colocando argila de cores diferentes. Ali é o púlpito. Como transporta mercadoria? Esse é o chapa 100. Ali cabe 15 pessoas, é a lotação oficial, mas geralmente viajam 22 pessoas dentro, com toda a bagagem em cima. Senhoras, dificilmente vê um homem carregando coisa assim, mas senhoras, cheio, sempre vamos encontrar. Coisas bonitas. Eu achei, essa borboleta estava moribunda, eu fotografei, depois virei ela de lado e não veio a outra foto. Porque a outra foto é toda colorida, diferente, então, da mesma borboleta. Então, irmãos, fazer missões é se colocar diante de Deus, é concluir que Deus nos chama para fazer alguma coisa. Um batuque, a foto do batuque. Durante a pandemia, nós tivemos que fazer marcações. Lá são 2 metros de distanciamento e ainda para a igreja prevalece hoje.
Só que, durante a pandemia, morreram 2.200 pessoas em todo o país, com 23 milhões de habitantes. Porque o governo fez obedecer as normas de restrição. Não sei se tem mais. Acabou? Tem 2 vídeos. 2 vídeos? Os pequeninos, né? Sim, Talvez ponha um pouquinho. E eu sei que amanhã sim, mas vamos já já. Esse é o irmão tocando. O irmão tocando batuque, eles falam batuque mesmo lá. Então na nossa igreja tem batuqueiros, mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, a primeira visita da missionária numa igreja, eles homenageiam vestindo com uma capulana, que é o traje simbólico da mulher moçambicana. Então ela ganhou essa roupa no primeiro culto que ela apareceu. Foi festa, maravilhoso. Então, irmãos, são essas pequenas coisas. Eu poderia continuar muito mais, mas amanhã é segunda-feira. Segunda-feira não perdoa, o horário do ponto tem que ser cumprido, né? Então, irmãos, o que eu quero dizer é: esvazie a sua mente de coisas que não agregam e procure colocar em seus pensamentos coisas que permitam que Deus fale na sua vida. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos pensar em coisas, esqueci o versículo agora, seja isso, tudo que é quanto ao mais, irmãos, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Em nossas madrugadas, se a internet nos mostrar qualquer coisa, vamos perguntar: isso é puro? Isso é honesto? Isso é de boa fama? Isso traz virtude? Se a resposta for sim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E de noite vocês terão visões de Deus, mostrando a sua vontade em nossa vida, na sua vida. Porque cada um de nós que recebeu o Espírito Santo foi para um propósito, o propósito de sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E nos confins da terra eu consegui levar a missionária Carla. Chegamos num lugar onde o carro conseguiu chegar. E num dos lugares ela precisou andar 2 quilômetros à frente para chegar. Eu cheguei num lugar onde tive que descer no chapa e andar 10 quilômetros. Cheguei de carro no outro lugar, tive que andar 7 quilômetros para chegar até o culto no outro lugar. Mas Deus nos deu graça e nós estamos aqui compartilhando com esta igreja que com certeza a partir de hoje terá motivos diferentes para pensar em missões. Um culto pode durar até 5, 6 horas, porque aí eles vão para casa, saem de casa para a igreja, eles esquecem que não tem comida em casa. E eles vão para a igreja e vêm, as crianças cantam, os jovens cantam, as irmãs cantam, os homens cantam, e vem alguém para dar testemunho. Aleluia! Aleluia! Não contava estar aqui. Não é pela minha esperteza que estou na casa de Deus hoje. Eles dizem, não é pela minha esperteza, é porque Deus me escolheu. Aleluia! E ali eles cantam, eles dançam,
eles se alegram e as irmãs fazem aqueles gritos que elas fazem assim, é o maior símbolo de alegria, né? Então, irmãos, pastor Ageu, venha tomar o seu púlpito, porque senão vai virar vigília. Falando só mais uma coisa, pode vir. Uma experiência pessoal. 1972, nós estávamos num culto na cidade de Alvorada. Foi um culto de domingo, com grande derramamento do Espírito Santo. Às 23 horas, todos fomos para casa. Naquele tempo, o único telefone na igreja era o telefone da casa do pastor que morava, Jorge Mediuc, que morava em Porto Alegre. Em Alvorada, ninguém tinha telefone em casa. Mas o porteiro da igreja chegou em casa com a família e ele disse: eu não posso ficar em casa, eu vou voltar para a igreja orar. O porteiro, Deus tocou na vida do porteiro, ele foi, abriu a igreja e começou a orar. Logo depois, outro irmão, e mais outro irmão, e mais outro irmão. Metade da igreja com o WhatsApp espiritual, com o Instagram espiritual, com o Facebook espiritual, se comunicou. Ali foi telepatia, foi transmissão online para Deus através das pessoas, e metade da igreja se reuniu e passamos o resto da noite orando. 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, cada qual no seu horário procurou pegar o ônibus e ir para o serviço. Vamos procurar coisas que agregam em nossos corações, em nossas vidas. Obrigado, pastor, pela confiança em entregar esse púlpito. Eu espero que eu não tenha deixado o pastor com nenhum problema para resolver. Mas se resultar algum problema da minha fala, esteja livre, me comunique, eu faço um vídeo tentando explicar para a igreja. Graças a Deus. Amém. Ficamos muito felizes em receber os irmãos. Tenho certeza que ficou alguma coisa plantada. O irmão José sabe bem, né, irmão José? Pequeno do irmão José disse nessa manhã: mas esse pastor teve lá em casa. Jesus está todos os dias em nossas casas. É verdade. Que Deus abençoe. Amém. Foi maravilhoso para as nossas vidas. E pegue o conselho desses homens. Não é pessoas antigas, mas pessoas experientes, que já passaram, como o pastor Jurandir, 50 anos de ministério. Pastor, fui consagrado aos 18 anos, dia 27 de novembro de 1976. vai dar quase 40 anos já. 2026, 40 anos. 1976 para hoje. 45 anos. 45 anos. Vamos fazer valer o chamado de Deus na nossa vida. Nós não vamos lá na África nunca. Vai ser impossível isso. Mas que a nossa ajuda vai em nome de Jesus. Aleluia. Para abençoar pessoas que nós nunca conhecemos. Assim como o programa Luz de Verdade passou e foi até do outro lado da terra. Assim será o nosso trabalho em favor desses irmãos. Quem tem demais vai ajudar e não vai faltar. E quem tem de menos vai ajudar e também não vai faltar. Amém. Amém.